Ô Erlen, tudo bem com a família? Boa noite. Eleusa, boa noite. Kátia, boa noite, Kátia. Obrigado, Erlen. Alice, boa noite. Vamos tocando aqui a nossa... Ótimo, Erlen. Num mundo tumultuado como o nosso, encontrarmos a paz, sobretudo em família, é uma bênção, né? Boa noite, tá, Alice? Kátia, uma ótima noite para nós. Vamos dar então a sequência do nosso estudo aqui do Libertação, considerando que a estratégia do Gubbio foi exatamente mergulhar em auxiliar, em socorrer aquelas chamadas vítimas parentes do Saldanha, porque o Saldanha se tornou chefe de equipes de obsessores exatamente porque ele queria se vingar. E a vingança dele em cima da Margarida, filha espiritual do próprio Gubbio, porque o pai de Margarida teria condenado, vocês se lembram, o Jorge, que era filho dele, que não cometeu crime nenhum, mas foi condenado e ficou perturbado a ponto de ser considerado um louco, colocado numa prisão, né, dessas pessoas que têm problemas de ordem psiquiátricas. E aí aconteceu que o Gubbio conseguiu trabalhar o Jorge, recuperou o Jorge, dando-lhe consciência plena da realidade, e está nesse momento ajudando as duas obsessoras dele, que é a mãe e a esposa dele, do Jorge. A Irene, que inclusive é a esposa do Saldanha, ela estava exigindo do Saldanha a vingança, quando ela conseguiu estar diante dele, consciente, porque o Gubbio colocou ela em consciência plena da realidade. Paulette, boa noite. E aí acontece que a partir da recuperação relativa, né, da esposa do Saldanha, da nora do Saldanha, do filho do Saldanha, o Gubbio pediu, né, ao Saldanha para ele falar alguma coisa. E porque se o Jorge melhorar e as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente, não seria, segundo o Gubbio, né, uma coisa realmente lícita abandonar naquelas condições de desintegração das melhores energias morais naquele ambiente. Então ele perguntou para o Saldanha que aquela situação não era uma situação boa naquele ambiente lá. O Saldanha concordou com ele, né, já bastante modificado, dizendo que conhecia os malfeitores que frequentavam ali aquele sanatório. Sanatório não, é uma prisão de pessoas alienadas, pessoas com distúrbios psiquiátricos, né? E a Iracema e Irene, que é a esposa dele, né, que começaram a ter consciência da realidade, e ficou mais preocupado, porque vê que ela já estava cobrando dele, como é, você vai vingar ou não vai o seu filho? E diante dessa realidade, o Gubbio explicou para ele, né, que, olha, se você quiser, nós podemos encaminhar sua esposa, sua nora e, no caso, os dois desencarnados, né, porque o Jorge ainda está encarnado, para uma organização socorrista ali próximo, né, daquele sanatório, né, daquele presídio, mas ele precisava da permissão do Saldanha. O Saldanha concordou, disse, não, pode levar, realmente a minha esposa e a minha nora está precisando de um socorro realmente. E o Gubbio ofereceu. O Gubbio é uma pessoa de altíssima expressão espiritual. O Saldanha permitiu, agradeceu, sentiu-se estimulado ao bem, nesses exemplos do Gubbio, né, através da palavra cordial do Gubbio, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder à dedicação fraterna. Em outras palavras, o que você pedir de mim, você vai ter, Gubbio. Lembrando que o Saldanha é o chefe da falange que está levando a filha espiritual do Gubbio, que é a Margarida, até a desencarnação por um processo de subjugação. Depois de alguns minutos, diz André Luiz, ausentamo-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a um
recolhimento adequado, um socorro adequado. Gúbio internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ela um espírito virtuoso, chega lá, todo mundo realmente acaba, né, aceitando as suas recomendações. Ante o visível espanto de Saldanha, Saldanha ficou, poxa, ele é bem, que autoridade, né, moral que o Gúbio tem. Ele não sabia como exprimir-se, inclusive o reconhecimento que queria extravasar até de beijar as mãos do Gúbio, porque um chefe de obsessão já humildando o orgulho, né? Cabisbaixo, humilhado, Saldanha perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação. Isso, o que você tem? Qual a arma verdadeiramente justa para esse serviço de libertação, de salvação das pessoas? E o Gúbio explicou para o Saldanha o seguinte: olha, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhes as fronteiras e impelindo-os para o alto. Isso nós falamos da última vez, lembra-se? E eu terminei exatamente aqui. Em toda parte, a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-as às culminâncias da vida. Agora nós entramos no capítulo 11. Agora, já na residência, já fora do hospício, agora já na residência de Margarida, né? Ela descansava lá, e o Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito do Saldanha, o Saldanha agora respeitava o Gúbio, dirigiu-lhe a palavra ao Saldanha, né, examinando a oportunidade de conversar com o juiz, que é o pai de Margarida, e analisar a situação, né, exatamente tanto da filha do Jorge, que é a neta de Saldanha, que está sendo albergada pelo juiz, e está sendo abrigada ali, né, talvez problema de consciência do juiz, ele acabou albergando a neta do Saldanha. Então o juiz residia com os parentes na ala central de um vasto edifício, vai descrevendo o cenário aqui, de que Gabriel e esposa usavam pequena dependência, até então não lhes havíamos atingido a zona domiciliar. É possível, informou Gúbio, promovermos benéfica reunião convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de algumas peças em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. E Saldanha concordou. Ele está dizendo o seguinte: nós vamos tentar fazer uma reunião, o Gúbio está dizendo para o Saldanha, com o juiz, esse que condenou seu filho, hoje que também alberga a sua neta. Nós vamos tentar uma estratégia numa reunião à noite com esse juiz. A noite é propícia e atravessamos os primeiros minutos da madrugada, diz André Luiz. Entramos respeitosos no sono do magistrado. Na realidade, o sono desse juiz não poderia ser tão calmo, era bem tranquilo. Por quê? Porque havia um grande número de entidades sofredoras que lhe batiam as portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados e a maioria reclamava justiça. Eram aqueles que foram alcançados pelo juiz. Eu imagino realmente a vida de um juiz, hoje encarnado. Ele deve sofrer muito esse tipo de perseguições de vítimas, né, das suas decisões judiciais. Dispunha-nos a visitar os aposentos particulares do juiz, quando um rapaz encarnado nos surge à frente de repente, cauteloso, deslocando-se a caminho de um pavimento inferior, descendo a escada. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e disse para ele: este é o Alencar, irmão de Margarida e perseguidor da minha neta. Vejamos, vamos dizer, você vai ver o que ele vai fazer. Levou o Gúbio, o André Luiz, para exatamente ver o que esse rapaz estava querendo fazer, descendo as escadas, indo exatamente lá para um compartimento, um quarto menor. Após descer alguns degraus, se postava à entrada de um compartimento modesto, um quarto pequeno, né, tentando forçar a porta. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações, ou seja, estava bêbado. Além do qual, estava bêbado, o irmão de Margarida, e nesse momento descendo a escada para ir ao quarto da neta do Saldanha para violentá-la. A verdade é essa. Todas as noites, comentou Saldanha, preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Então, ele sempre está vendo isso, vendo esse absurdo que o filho do juiz e irmão de Margarida faz. Não tem o mínimo de respeito a si mesmo.
reparando a resistência de Lia, que é a neta, estende os processos de perseguição com ameaças diversas e acredita que se ainda não atingiu os fins de indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Se não fosse eu aqui, ele já tinha arrebentado a minha neta, a Lia, que é a neta de Saldanha, que é filha do Jorge, né? Notamos admirados o tom de humildade que transparecia nas palavras do Saldanha, diz o André Luiz, que ressurgia visceralmente transfigurado, quer dizer, ele estava bem mudado, o Saldanha. A consideração que dispensava Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão, olha só, Saldanha já mostrava doçura nos seus gestos reverentes. Então o exemplo arrastou aquele líder de falange para se tornar, humildar-se. É coisa maravilhosa, é o ser humano. Eu sempre digo que o ser humano não é mau em essência. Ele pratica os maus, mas ele em essência não é mau. Todos nós, qualquer ser humano tem a bondade em essência, a impotência, né? Tem os germes do bem. O Saldanha é um exemplo aqui. Ele modificou totalmente, visceralmente, vendo os exemplos do Gúbio ajudando a sua família. Ouvindo o Gúbio, sem qualquer alarde de superioridade, o Gúbio concordou com ele. Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes. Precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar a higiene mental. Então o Gúbio usou a misericórdia, usou a compaixão. Viu que o rapaz, irmão de Margarida, estava realmente querendo violentar a Lia, que é a neta do Saldanha, mas ele não entrou naquela... Não, pô, uma pessoa realmente desonesta, uma pessoa... Não, eles vão ter um pouco de... Vamos ter compaixão nesse momento. Em seguida, atentamente, ministrou passes magnéticos nos órgãos visuais do rapaz, escoado alguns minutos. Alencar, que é o rapaz, irmão da Margarida, que queria violentar a Lia, né? Retirou-se algo combaleante para a câmara de dormir, para o seu quarto de dormir, com as pálpebras, né, com os olhos semicerrados, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O Saldanha demonstrava indisfarçável contentamento com essa atitude do Gúbio para dar uma segurada aí naquela atitude, porque ele estava querendo arrombar a porta da Lia, né, no quarto dela. Logo após, em companhia de Gúbio, passamos ao apartamento lá do juiz. Agora vamos para o quarto do juiz, que o trabalho, a estratégia do Gúbio é conversar com o juiz no mundo espiritual, na chamada semi-liberto do corpo, para ver como é que ele consegue resolver essa questão do Jorge. Vamos ver como é que ele vai fazer. Bom, o magistrado se mantinha de corpo repousado, sobre um colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta e flagelada. Gúbio permitiu que o André Luiz, tocasse a fronte do juiz para auscultar os pensamentos mais profundos do juiz. Então, essa era uma tarefa do André Luiz. Ele já tinha potencial para fazer isso, entrar na mente das pessoas. E com essa permissão do Gúbio, naquela hora, já bem avançada da noite, onde estariam centralizados os supremos interesses da vida, o que ele está pensando agora, de madrugada, esse juiz famoso? Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra, e mais de 50 anos na área de justiça. Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já a 60? Crescera, o juiz estudara, casara-se, todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Isso o André Luiz percebendo na mente do juiz. Conquistar os títulos que assinalam no mundo o sacerdócio ou sacerdote do direito e por centenas de vezes envergar a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras, tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Receber homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo revolto mar da experiência terrestre, mais de 50 anos na área como juiz. Em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal, responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, na vida especial, ele trazia um deserto que povoava a alma toda. Famoso lá fora e vazio por dentro, o juiz, totalmente vazio, infeliz.
sentia sede de fraternidade com os homens, todavia a posse do dinheiro, ganhar muito dinheiro, que é chamada posse do ouro, a eminência na atividade pública, ou seja, o destaque na atividade pública, impunha-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. Ele tinha vontade de encontrar Deus, mas, no entanto, como ele tinha uma religião muito frágil para ensinar as coisas de Deus, ele diz aqui, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Então, até mesmo pelas religiões tradicionais, as religiões clássicas, as religiões formais que existem no mundo de hoje, não ajuda muito, até mesmo para a pessoa se encontrar consigo e com Deus. Por outro lado, como cientista, ele era juiz, né? A ciência comum, negativista, para ele, né, impenitente, ressecar os corações, ou seja, a questão da técnica, na área jurídica, fez com que essa ciência no campo jurídico fizesse com que os sentimentos dele fossem muito frios. Ele era muito frio, porque era um juiz, né? Então ele era muito frio no sentimento. Toda a existência se resumia a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza. Ele ficava perguntando, será que é tudo isso? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como uma bolha d'água a desfazer-se no vento, aí pensando o juiz. O André Luiz é que está analisando a mente do juiz. Pô, mas que vida inútil. Tão sábio que ele é, mas aí vai dar esse exemplo, né? Como se realmente a vida humana fosse uma bolha de água a desfazer-se no vento. Então o juiz, o André Luiz, ele explica para nós que o juiz estava sentindo-se muito vazio, apesar de todo o destaque na sociedade, era rico na sociedade. E adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como uma bolha de água, segundo assim, qual é a importância do dinheiro que eu tenho, a fama que eu tenho, o saber que eu tenho, mas não tem a religião, não consegue, tem vontade, ele tem fome de Deus, mas não consegue saber qual o caminho para encontrar Deus, por causa desse destaque da sua eminência social, dessa busca e sede do ouro também. Ele estava meio perdido, o juiz. Isso o André Luiz buscando na mente do juiz. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto, o juiz, o pai da Margarida. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo, defrontado pelos primeiros sintomas da velhice, magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas, porque está envelhecendo, está com mais de 60 anos, porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação, ou seja, ele era uma pessoa com um corpo velho, com uma mente de garoto, mas essa mocidade que vibrava na mente dele, ansiosa por renovação, não faria com que ele voltasse o corpo dele a ser um garoto, um garotão. Não, estava essa confusão na cabeça, que ele tem a mente de garotão, mas no corpo de velho. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada, ainda o juiz pensando e o André Luiz narrando para nós. Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo a objetivos inesperados ocultos? André retirou a destra, percebendo que o juiz tinha os olhos úmidos, chorando ao fazer todas essas elucubrações íntimas, né? Essas reflexões íntimas. Aproximou-se de Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre o Gúbio, nesse momento, aproximou-se do juiz, colocou as mãos sobre a fronte do juiz, comunicando-nos que prepararia ele, o juiz, para a conversa, né? Fazer uma reunião entre eles lá, trabalhando a intuição do juiz, para que as lembranças do processo em que o Jorge fora implicado, ele viesse à tona, ele lembrasse um pouco mais do processo que ele condenou o Jorge. Daí em instante, o André Luiz diz, notei que os olhos do juiz exibiam modificar a expressão, começou a modificar. Dir-se-ia contemplarem cenas distanciadas com indizível tortura. Mostravam-se angustiado, dolorido. Gúbio recomendou a André tornar a auscultação. Então, André, olhe mais, observe mais o que está acontecendo na mente do juiz agora, porque o Gúbio fez um trabalho para que ele ficasse centrado no processo do Jorge, no processo que ele decidiu a prisão do Jorge.
E o André Luiz começou a ouvir os pensamentos do juiz, agora são novos pensamentos. O juiz começou, por que razão se detinha, meditava lá o juiz, né, naquele processo liquidado, a seu ver desde muito, ferindo o próprio coração. Ele disse, por que eu estou pensando naquele processo do Jorge? Porque o Gúbio está levando ele no substrato do subconsciente a estar vivendo esse momento da vida dele. Anos haviam transcorrido sobre o crime ainda, o juiz pensando. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça qual se a memória lhe impusesse tirânica e desapiedada por disco de estranho padecimento moral. Estava com um conflito de consciência. O que ele fez com aquele rapaz, nesse momento? E daí, né, que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Por que ele estava lembrando daquele processo do Jorge? Detalhe, ele tinha na sua casa, estava sendo albergada a filha do Jorge. Isso é importante dizer. Os motivos o levavam a rememorar então. Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Não conseguia explicar por que forte razão lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Então ele começou a pensar, ele condenou o Jorge, mas ele não sabia entender racionalmente, ele não sabia se explicar quais as razões que fizeram com que ele pegasse a filha do Jorge e levasse para a casa dele. Ele que condenou o Jorge, com um crime que o Jorge não cometeu, e ele está dizendo aqui que o Jorge sendo que era inocente, mas ele pegou a filha para cuidar da filha. Em vão procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se nesse assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa, suicidara-se em pleno desespero. Então, assim, ele sabe que o Jorge perdeu os amigos, ficou só, e a própria esposa dele se matou. Ele soube disso. No entanto, por que reter-se naquele caso essa importância? Ele como juiz, por que eu estou preso a esse Jorge? Por que eu estou lembrando do Jorge agora? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, a apreciar enigmas muito mais intrincados, muito mais importantes, não conseguia, pois, justificar-se quanto às lembranças do humilde condenado réu de um crime comum que era o Jorge. Por que estava na cabeça dele? Ele que tinha realmente decidido tantos processos difíceis. Nesse comenos, Gúbio recomendou a Eloy, que é um dos que estava com o André Luiz, e o próprio André, para trazer o Jorge, porque o Jorge está encarnado, está lá no hospício, né? Então, o André Luiz vai até o hospício para levar o Jorge para esse encontro. O juiz fora do corpo, o próprio Gúbio, agora o próprio André, o Eloy, o Jorge que vai ser trazido e o próprio Saldanha. E nesse grupo, né? Essa é a estratégia do Gúbio, tá? André voltou ao cubículo lá no sanatório, né? Onde se achava o Jorge, e administrou-lhe o organismo perispiritual, o fluido, né? Chamado recursos fluídicos, reparadores, e o transportou à residência do juiz. Ou seja, o André Luiz e o Eloy pegaram o Jorge lá no hospício e levaram para a casa do juiz, semi-liberto do corpo, né, durante o sono. A essa altura, o juiz e a neta de Saldanha, que é a Lia, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho. Então vejo, nessa reunião, à noite, na casa do juiz, estavam todo mundo, né? Estava a neta do Saldanha, a filha de Saldanha, estava o juiz e estava também esses missionários, esses três missionários, o Gúbio, André Luiz e Eloy. E unindo os três, como se identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhe forças à mente por intermédio de operações fluídicas para que o ouvissem acordado em espírito, tanto quanto possível, e o despertamento não era análogo para os três. Ou seja, ele usou o magnetismo para que durante esse desdobramento o Jorge tivesse capacidade de compreender o que estava acontecendo, porque é muito difícil alguém semi-liberto do corpo pegar detalhes do que acontece durante o sono. O que acontece normalmente são fragmentos, quando nós acordamos, lembramos de algumas coisas, alguns detalhes, né? Alguns resíduos, nós chamamos de sonhos residuais. A gente não consegue lembrar realmente tudo que a gente sonha. Então, quando recebe um trabalho desse, ele, quando acordar, vai lembrar todos os detalhes. Variava a cor, né, de posição evolutiva, o magistrado era o mais lúcido, porque ele era o mais inteligente naquele momento. A jovem Lia, né, que é a neta de Saldanha, filha do Jorge, colocava-se em segundo lugar em termos de compreensão dessa situação. E o Jorge estava em condição inferior porque ele ainda era
né, ele estava muito esgotado, estava loucura, aquele processo todo, estava no manicômio e estava com dificuldade de entender o que vai acontecer nessa reunião. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto o categorizado expoente da justiça, que é o juiz, perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: onde é que nós estamos? Ele começou: onde é que nós estamos? Onde é que eu estou? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio. E, quando formosa luz se lhe irradiou do tórax do Gúbio e do cérebro também, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele emanados em claridade celeste, no Gúbio, né, exclamou para o assombrado interlocutor, que era o juiz, para mostrar para ele: mostrando para o juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. Olha a lição que o Gúbio vai dar para o juiz. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito quando o sono sela os lábios da carne suscetível de mentir. Congregamos-nos, fazemos uma reunião aqui em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. E o juiz escutava, perplexo, aquela reunião. O homem encarnado na terra, diz o Gúbio, é uma alma eterna usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, a maneira do seixo que desce rolando nos séculos do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Metáfora linda, né? É a nossa vida de várias reencarnações, várias vidas que nós tivemos no passado. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros quando os nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. E o juiz ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge naquela sala e acabou perguntando, meio aflito: vocês por acaso estão apelando em favor desse condenado? Olhando para o Jorge. Vocês estão apelando? Né? Ou seja, vocês querem realmente o quê? E o Gúbio disse: não, sim, nós estamos realmente apelando por ele. Não acredita que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Perguntou Gúbio para o juiz. O caso dele, porém, permanece liquidado, disse o juiz. Não, disse o Gúbio, não, liquidado não. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado, penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa das dores da remissão? E o juiz regalou os olhos, mostrando um certo orgulho ferido, e acabou realmente respondendo de uma forma quase que sarcástica para o Gúbio, né? Mas eu fui o juiz da causa, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Eu não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentações poderosas ou ponderosas e cabíveis nesse processo. O Gúbio contemplou de uma forma compadecida e disse o seguinte: eu compreendo a tua negativa, juiz. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, ou seja, de juiz, para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Ou seja, o Jorge, ele foi acusado injustamente, mas mesmo acusado injustamente, diz o Gúbio, explicando para o juiz, ele estaria também em processo de resgate de crime do passado. O Jorge, ele está resgatando um débito do passado, mesmo no caso aqui, foi condenado por esse juiz de forma injusta. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo às injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo, juiz. Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade quando consciente das obrigações que lhe cabem. Por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através do extremo sofrimento moral. Distribuir amor
distribuir justiça simultaneamente na atualidade na terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhante dádiva, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da cena? Você sempre acertou como um juiz em suas sentenças? Terás agido imparcialmente em todas as decisões mesmo? Não creais. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. É falar em Jesus aqui para ele. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Lembre-se que o termo utilizado por Gubbio são bastante elevados. Claro que um Jorge teria dificuldade de entender toda essa eloquência, toda essa capacidade, né? Toda essa erudição que o Gubbio está utilizando com o juiz, que é erudito também. E a menina também, né? Não tinha como acompanhar essas palavras, esses verbos, essas colocações do Gubbio com o juiz. Em quantas ocasiões já te inclinou o mandato às corrupções da política desintegrante dos homens, hábitos e transitório poder? Ou seja, quantas vezes você cedeu para esses mandatos de políticos, né, a própria corrupção? Você sempre foi justo? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O juiz revelava-se infinitamente confundindo. Poxa, quem é que não se confunde com o potencial de sabedoria de um Gubbio, né? Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. O juiz continuou, o Gubbio em voz firme: não fosse a paixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representa, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. O teu palácio residencial, essa sua casa maravilhosa, mostra-se repleto de sombras, que são aqueles algozes que você realmente está julgando. Muitos homens e muitas mulheres dos quais já sentenciaste, em mais de 20 anos de líderes dos direitos, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de suas decisões. Você está interferindo em destino de vidas e demoram-se em tua própria casa aguardando-te explicações oportunas. Então, por isso que ele não dorme bem, porque tem vazio. É aplaudindo o mundo, mas é infeliz. Esses obsessores, que são aqueles que ele condenou, que estão cobrando dele, né? Desencarnados agora, estão desencarnados e outros encarnados também. E esses demoram na casa dele, sobretudo durante a noite, que é a noite que começam as obsessões. Sem hábito de prece, de meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reservam o trânsito final do corpo. Você vai desencarnar mal, meu irmão. Tu está cheio de inimigos. Está cheio de inimigo. E outra coisa, ele não tem o hábito da oração ou da meditação, que eu sempre ensino aqui. Aprendemos a meditar, a orar, a ter contato com a nossa luz interior para a gente começar realmente a ter mais autonomia. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado esterilizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e acabou rogando. Quem é que não se ajoelharia, né? Benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho que devo fazer a benefício do condenado. Então ele se ajoelhou diante do Gubbio. Facilitarás a revisão do processo e restituí-los à liberdade. É o que o Gubbio diz para ele. Você vai rever o processo. Ele é então inocente? Perguntou o juiz. Né? Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. E dando-nos a perceber que precisava agravar na mente do juiz quanto se lhe podia ou lhe pedia da ação providencial, o Gubbio continuou: não te circunscreverás à mencionada medida, amparar-lhes a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possas receber a necessária educação. Se você vai adotar a criança, essa filha do Jorge, você vai dar educação para ela, você vai patrocinar uma escola para ela. Mas o juiz acabou intervindo, né? Essa menina não é minha filha.
não seria, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesse recebê-lo? Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Não. Você tem dinheiro, tu vai ajudar ali. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Ou você acha que você só vai ajudar os seus ligados à consanguinidade? Tu vai ajudar ela. Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear o amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Olha a diferença entre um tribunal e o outro. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Faça isso, seja amigo do Jorge, seja amigo, albergue, adote praticamente a filha dele, né? Porque você mais tarde vai receber a gratificação das preces que eles vão fazer por você, sobretudo na hora da sua desencarnação. O juiz, chorando, como agir, porém? Perguntou para o Gúbio. Amanhã, informou o Gúbio para ele, né? Te erguerás do leito, sem lembrança integral do nosso entendimento aqui, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar carga de duas vidas simultâneas, mas ideias novas vão surgir na sua cabeça, formosas, claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-se as sugestões desta hora de luz e paz. Ou seja, você vai ter muita intuição do que deve ser feito quando você acordar no corpo. Qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas, chegado neste momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. Não reprima as suas intuições. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento inovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio de ingratidão, com a ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava aquela cena demonstrando o indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. E o juiz contemplou-os pensativamente, né, notando-lhes o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde o juiz. Gúbio, entretanto, percustrando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve com ambas as mãos e falou com voz firme. Gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista, já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quando o delito de que és presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, há existências humanas... Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Olha só que coisa interessante que ele vai falar agora para o juiz. Entretanto, a existência humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Está falando que você errou no processo de Jorge hoje. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, não. Porque assim consagraríamos a fatalidade por soberanas no mundo, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente não funciona assim. Mas a lei de causa e efeito funciona. É claro que existem várias variantes, né, em um processo de uma pessoa matou, necessariamente vai ter que morrer. Mas há uma grande probabilidade de passar pela mesma prova. Não é que o olho por olho e dente por dente não existe ante a misericórdia de Deus. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. E mais dia ou menos dias, a toga que envergas temporariamente
acertará contas com aqueles com que em torno lastimam de você. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim traz grande pausa em suas elucidações. Fixou o interlocutor, o juiz, profundamente, e continuou. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne e não poderia seguir-nos na exumação do passado recente. Ou seja, você não vai lembrar o que aconteceu no passado, mas eu vou dizer o que aconteceu. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais, já sei o que aconteceu, e vejo os quadros que o tempo não destrói. Isso ele contando para o juiz, o que aconteceu no passado. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa, era um fazendeiro, né? Orgulhava-te da posição de senhor de dezenas de escravos, que em maioria reencarnados atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns que te sentes constrangido pela máquina profissional. Muitos dos escravos estão trabalhando com ele no tribunal, outros estão desencarnados. O Jorge foi um desses, quer ver? A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Pois bem, nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e voltam ao teu caminho impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem o teu escravo. Embora nascesse quase sob o mesmo teto, né, que te assinalou os primeiros vagidos, ou seja, era o teu empregado, era teu irmão consanguíneo, não obstante acariciado por outra mãe. Era irmão consanguíneo, dentro daquelas... Os fazendeiros faziam um filho com as escravas e tal. Então ele era empregado, o Jorge, mas era irmão consanguíneo dele, de uma das escravas lá, né? Então ele era teu empregado, mas era irmão consanguíneo, não obstante acariciado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar, porque ele era um negro. Ele era escravo, o Jorge, em vidas anteriores. E era irmão consanguíneo dele, do juiz, em outra encarnação, como fazendeiro que foi. Chegados ambos à tarefa da paternidade, quando eles cresceram, ele não aceitava como mais jovem. Quando eles ficaram adultos e tal, e cresceram e casaram, tanto o escravo, que era o Jorge antigo, e o juiz, que era o fazendeiro, né? Chegado ambos à tarefa da paternidade, o teu filho de ontem e de hoje, que é o mesmo filho que estava descendo a escada querendo violentar a Lia, né? Lhe transviou a filha do pretérito de agora, e de agora, né? Ou seja, o mesmo filho do juiz é aquele que na vida passada também foi bulir lá com a filha do irmão dele consanguíneo, embora escravo, mas já adulto, tinha sua filha lá, como escrava também. E quando semelhante amargura sobreveio com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o Jorge do outro passado, o qual, desarvorado e semilouco, Jorge não somente matou seu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também suicidou-se em dramática circunstância. Olha a ligação do juiz com Jorge, olha a ligação da filha do Jorge com o próprio juiz, olha a ligação do filho do juiz com essa filha do Jorge, que um emaranhado aí, mas uma ligação em vidas passadas, do qual o Jorge realmente matou esse que hoje está tentando bulir a Lia, que é a filha do Saldanha, que é a neta do Saldanha, que é a filha do Jorge, mas da mesma forma que ele fez no passado, está querendo fazer dessa forma. Só que da outra vez, o Jorge, que era pai da Lia, da mesma forma como o pai, matou o filho do juiz, né? E se suicidou. É isso que está dizendo aqui. E qual desarvorado semilouco acabou suicidando. Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só a oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita. E ao lado da jovem a quem prometeste amparar, que é a filha que foi também abusada em vidas passadas, muito querido ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e a tua pupila casarão, né? Que é a Margarida e o marido dela. Age enquanto podes, tudo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe fora do entendimento construtivo, da bondade ativa e do perdão redentor. Jorge, humilhado, desiludido, apagou
o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidade e privação de toda espécie. Então Jorge pagou caro, né? Além da prisão, ser acusado de uma forma que ele não cometeu crime, e a esposa dele ainda suicidou, né? E tinha uma filha, né, que foi albergada pelo juiz. O Gúbio fitou compadecido e rematou: não te dispõe, por tua vez, ao testemunho salvadores? A força magnética do Gúbio alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se do Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, quer dizer, o juiz apertou a mão daquele que ele condenou, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto. Olha que cena, né? E em seguida cercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido: serás minha filha. Vai adotar agora a Lia, a filha do Jorge. O juiz disse isso, né? Isso durante essa reunião no mundo espiritual. Serás minha filha para sempre. E aí houve esse contentamento, todo mundo ficou realmente bastante leve nesse momento, é um minuto inesquecível. Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico, e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura dele, que é o hospício, né, onde o corpo se repousava à espera, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para Gúbio e, tentando beijar as mãos do Gúbio, murmurou: nunca pensei encontrar uma noite tão gloriosa quanto esta. Olha só, um chefe de falange se ajoelhando, querendo beijar a mão de Gúbio. Olha que tamanho também esse Gúbio, né? E ele também encarou lá o Gregório. Lembra-se lá quando ele: não, deixa que eu vou lá e faço o que eu tenho que ser feito. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou a reajustar. Só calma aí, Saldanha. Nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria, neste momento, é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou aquela inesquecível cena, estrategicamente elaborada pelo Gúbio. Que espírito extraordinário esse Gúbio! Ele me dá tanta energia positiva, como me dava também Cipriana, em uma outra obra de André Luiz, um espírito de amor profundo, que tem o tamanho desses espíritos, né, a moral que tem esses espíritos, para poder fazer o que eles fazem diante de seres totalmente obstruídos das leis de Deus, ou seja, que bloquearam as leis de Deus da consciência, e ele consegue chegar lá. Só o amor divino consegue isso, só uma pessoa com muito amor consegue isso. Não é só o raciocínio, não só essa inteligência toda de Gúbio, mas é o profundo amor que ele tinha. O juiz, como está bem narrado aqui, vai interferir no processo, vai acolher a filha de Jorge, vai dar realmente o abrigo, vai adotar a filha, o Jorge vai ser libertado e, evidentemente, o Saldanha, como está comandado por Gregório, nesse momento completamente transformado. Um chefe de falange agora numa profunda admiração e profunda obediência subconsciente ao Gúbio, nesse instante. Isso é realmente uma narrativa, eu digo assim, o André Luiz, em sua narrativa, ele é magistral, é maravilhoso demais. Mas tudo é ficção, não é, são fatos reais. E existe coisa até mais profunda que isso, que já é profundo isso, né? São fatos reais, ligados a reencarnações, ligados à vida presente, ligados a questão de loucura, ligados a questão de paixões, de outros tipos de violência, suicídio. Mas que extraordinária a narrativa de André Luiz neste capítulo em relação ao juiz, ao filho de Saldanha, ao próprio Saldanha, ao Gúbio, ao próprio André Luiz, a Lia, o filho também. Nesse momento não fala, não entra em detalhe no filho embriagado do juiz, né? Mas ele também, de alguma forma, vai ser acudido, até pela misericórdia de Deus, ainda nessa atual encarnação. São elucubrações minhas, mas que extraordinário é esse trabalho que André Luiz fez nesse livro Libertação. Muita lição, realmente é uma coisa maravilhosa, nós aprendemos demais com André Luiz, e tem aqueles que negam. Infelizmente, eu bato nessa tecla assim, como é que as pessoas negam uma obra tão maravilhosa, tão estupenda como Libertação, né? Cada um que fica na sua, eu não posso realmente fazer nada. Eu adoro André Luiz, sou apaixonadíssimo pelo que ele traz para nós, e evidentemente eu me sinto muito feliz em vocês formando uma equipe de estudo comigo aqui. Eu peço desculpa por falar muito rápido, porque às vezes os capítulos são muito longos e eu tenho que ler mais rápido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ficou claro para nós exatamente esse capítulo de hoje, né? Toda assim,
a implicação de reencarnações, a ligação nesse drama tão grave, em que, se não houvesse intervenção, com certeza Margarida iria a óbito por um processo de obsessão liderado pelo próprio Saldanha, agora totalmente transformando, ou seja, humildou o orgulho e amansou a rebeldia, agora como um quase idólatra de Gubbio, né? Até eu sou um idólatra de Gubbio, né? Um grande abraço para vocês todos aí. Continuemos então no próximo sábado, no próximo capítulo, que ele chama de Singular Episódio. Também é extraordinário, todos os capítulos são extraordinários. Nos dão lição extraordinária, né, Kátia? Erlen, um grande abraço também. Alice, Gladys, Nazarine, meus amigos, minhas amigas aí que presente nesse grupo de estudo, que está me ajudando muito. Vocês não sabem o quanto vocês estão me ajudando a rever André Luiz, a estudar André Luiz, retornar André Luiz, e com meus 71 anos de idade, aprendendo tanto, aprendendo absurdamente. Eu até não conheci o Espiritismo, agora que eu estou conhecendo um pouco mais com André Luiz. Um grande abraço para vocês, tá? Boa noite, para eu não perder a gravação. Paulette, um grande abraço também, tá? Um grande abraço. Tchau para vocês, senão eu vou perder a gravação, tá?